Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre o porquê investir na obra missionária? Eu fiz essa pergunta para várias mulheres e eu gostaria que você visse comigo agora algumas respostas. Eu invisto na obra missionária porque eu sei que ao redor do mundo existem mulheres neste momento sendo humilhadas, maltratadas, subjugadas, desvalorizadas porque elas não entendem quem elas são diante do Senhor e não sabem o potencial que elas têm quando se prostrarem diante de Deus. Porque sou grata a Jesus Cristo pelo seu sacrifício por nós. É uma alegria muito grande saber que as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo através do trabalho dos missionários. Porque é uma obra que salva vidas, né? E foi através de missões que nós também fomos alcançados por Jesus. Porque é uma obra que está no coração de Deus, é projeto de Deus e é o plano dele para as nossas vidas aqui na Terra. É segurar as cordas, é você não querer entrar no céu sozinho, é você amar o que Deus ama. Eu invisto em missões porque o amor de Cristo me constrange. Porque eu entendo a importância do ID que Cristo nos deixou. E aí, o que você achou? Eu confesso que fiquei emocionada ao ouvir as respostas. Eu também faço parte dessa história. Você quer fazer parte? Junte-se a nós. Investir em missões é segurar as cordas. Bom dia, irmãos. Um domingo abençoado para todos os irmãos, para os amigos. Nós estamos, meus irmãos, no encerramento do mês de missões mundiais. Dia 11 de abril, segundo domingo, estaremos encerrando então a nossa campanha. Vamos continuar contribuindo, orando pelos nossos missionários, meus irmãos, do Brasil e do mundo, especialmente do mundo, pela oportunidade que Deus tem nos dado às igrejas batistas para contribuirmos, meus irmãos, para a obra missionária neste tempo. Ler a Bíblia e orar deva ser o nosso desafio diário da Igreja do Senhor Jesus em Fazendinho. Vamos orar para que isso possa acontecer e que nós venhamos a despertar, através dos irmãos, outras pessoas pelo amor à leitura da Palavra de Deus e também se dedicando ao ministério da oração. A revista Palavra e Vida desse segundo trimestre de 2021 é essa que está aqui, os 10 mandamentos para os dias atuais. Eu apresentei essa revista na quarta-feira, estou apresentando agora nesta manhã, para dizer aos irmãos que nós vamos trabalhar com esta revista sobre os 10 mandamentos. O autor, o pastor Romilton Lourenço. Pastor Romilton é pastor da Igreja Central da Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Meus irmãos, um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração. Vamos orar então neste momento e vamos agradecer a Deus para que tenhamos um domingo abençoado na sua presença. Baixe a sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus nesta hora. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, obrigado pelas bênçãos recebidas de Ti. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção para o estudo desta manhã. Abençoa a igreja reunida nesta hora, neste momento, para o estudo da Tua Palavra. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção e esteja também com todos os irmãos que estão enfermos, a irmã Anaí, seus familiares, outros irmãos da Convenção Batista Fluminense. Temos também o pastor internado lá no Espírito Santo, com uma situação muito grave, o pastor Hugo. Então, meu Pai, aquele teu servo nas tuas mãos. E abençoe também os pastores e familiares de irmãos que têm sido, as suas vidas têm sido ceifadas neste tempo. Com fortes corações. Senhor, que o Salmo de número 46 seja o conforto necessário para a vida desses irmãos e dessas igrejas. Dá-nos a tua direção, em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos à primeira lição da nossa revista Palavra e Vida, cujo tema 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Eu, pastor Romildo Lourenço, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, tive o privilégio de escrever as 13 lições dessa revista e eu espero muito contribuir, colaborar para a sua vida educacional e religiosa. Eu chamo a sua atenção de que há uma importância enorme de que você releia os 10 mandamentos, arrolados lá em Êxodo capítulo 20, também em Deuteronômio capítulo 5, mas também não deixe de reler Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus não apenas ratifica, confirma, mas nos diz da importância de seguir os 10 mandamentos para os dias atuais. Eu gostaria muito que você fizesse essa releitura para que você também entendesse a diferença entre o que existe de lei e mandamentos, né? Os mandamentos, em especial os mandamentos morais de Deus, eles não perderam a sua validade de maneira nenhuma. As leis que tinham dentro dos seus desígnios os 10 mandamentos, essas sim findaram-se em Cristo Jesus. Esse fim também eu gostaria que você levasse em consideração, que as leis, na verdade, elas serviram de aio, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, elas serviram de placas, como as placas que nos conduzem a estados, a determinados lugares. Sem o GPS é possível chegar lá através das placas. Seguindo as placas, nós chegamos num determinado lugar. Quando nós chegamos nesse lugar, nós entendemos que chegamos no fim. Por isso a lei, que era a sombra do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em especial nos cumprimentos da lei em Cristo Jesus, serviram para conduzir o povo do Antigo Testamento, a nação de Deus, em especial os judeus, que aos trancos e barrancos chegaram até Cristo Jesus. Então as leis precisam ser consideradas por você nesse sentido, para que não haja uma confusão do que é lei, do que é, em especial, mandamento. Então, leve isso para o seu coração, leve isso para o seu entendimento também. As leis, de fato, foram desconsideradas, em especial pela igreja primitiva, até porque nós não vimos nenhum tipo de rito voltado para as leis do Antigo Testamento. O que, por exemplo, são leis? O sacrifício, né, foi cumprido em Cristo Jesus, não há uma necessidade de sacrifício mais, Cristo é o nosso sacrifício completo. Também circuncisão é uma lei, não precisa ser mais cumprida. As leis cerimoniais, por exemplo, elas tiveram uma nova conotação em relevância através da igreja primitiva. Portanto, essas leis serviram para chegar até Cristo e ele é o cumprimento disso. Na lição de número 1, eu cito aí Oséias capítulo 4, para que você tenha uma ideia do distanciamento em que a sociedade até Oséias já tinha de Deus e ela vem crescendo até os dias atuais. É claro aqui que nessa revista não está rolada a pandemia, mas eu faço e traço aqui uma história da sociedade até o ano de 2019, até o ano passado, antes mesmo da pandemia, porque essa revista foi escrita antes da pandemia, infelizmente, acontecer não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. A guisa de introdução, aí eu faço uma trajetória humana que começa, por exemplo, lá em Adão, que essa é uma era primitiva, que começa da criação e perdura até 4.000 a.C., quando o homem começou a dar mais relevância à escrita, à era de bronze, dos armamentos, da sua estrutura organizacional enquanto sociedade. A partir de 4.000 até 476, nós deixamos a era primitiva e a antiguidade em especial para trás e entramos na era moderna, na Idade Moderna. A Idade Moderna, onde o Império Romano, no início de 400 e alguma coisinha, é o que dominava o mundo, né? Ou que tentava dominar o mundo pelo seu exército, pelas suas imposições e tudo aquilo que nós conhecemos bem na história do Império Romano. Em especial, os cristãos conhecem muito bem o que é o Império Romano. O Império Romano vai até 1453, tudo está escrito aí na revista, e a partir desse período nós entramos numa outra idade. Essa idade já é uma idade moderna,
mas 1453 fica registrado pela queda de Constantinopla. Hoje Constantinopla é a atual Turquia. Constantinopla foi fundado mesmo por Constantino, onde ele leva o Império Romano para ser regimentado, ser cuidado a partir de Constantinopla, visto que Roma estava num descuido, num declínio, numa corrupção total da sua moralidade. Então Constantino leva para lá até que os otomanos tomam aquele lugar por direito e implantam ali a queda de Constantinopla e a atual Turquia que prevalece até hoje. Bom, até 1789 nós temos os inícios das revoluções, né? Portanto, nós saímos dessa idade média para entrar na idade moderna, onde as revoluções francesas, industrial, ela começa a tecer um novo rumo para a sociedade. A partir da Idade Moderna, nós entramos na era pós-moderna, muito marcada, em especial em 1989, pela queda do Muro de Berlim. Quando o Muro de Berlim cai na Alemanha, que dividia as duas Alemanhas, nós temos a era ou a introdução da era pós-moderna. A era pós-moderna, ela finda a pós-modernidade em 2001 com a queda das duas torres gêmeas. Os historiadores entendem que em 2001 para cá nós vivemos numa neomodernidade, ou o sociólogo Bauman chama de sociedade líquida, onde tudo é relativo, tudo é subjetivo e tudo precisa ser muito bem analisado. Então, a partir desse momento introdutório, onde eu cito Oséias, em que os próprios sacerdotes daquela ocasião, eles traçam uma linha distante mais de Deus. E é nesse momento em que esse distanciamento vai comprometendo não apenas o nosso relacionamento, mas vai nos deixando doentes dos nossos relacionamentos enquanto sociedade e doentes dos nossos relacionamentos distantes para cada vez mais com Deus. Exatamente por causa da nossa desobediência. Ainda que as pragas e as pestes, a fome e a seca assolem todo o mundo, o que nos mata de fato não é o câncer, não são as doenças, mas o que nos mata de fato é o desconhecimento, né, daquilo que é de Deus. Por não conhecer Deus, nós acabamos por morrer. E a pior morte, você sabe que a pior morte não é aquela que a gente é sepultado. A pior morte, quando chega ao ser humano, é aquela que a gente morre antes de morrer. Essa, de fato, é a característica de quem está distante de Deus. No primeiro ponto aí, o desconhecimento dos princípios morais de Deus é um preceito onde Oséias diz que os próprios profetas se distanciam. E essa ideia que vai gerando aquela sociedade os deixa doente até as suas respectiva morte de distanciamento pelo aquilo que Deus tinha proporcionado através das suas leis. Não é que as leis nos aproximam de Deus, mas o cumprimento dela torna uma sociedade muito mais comprometida, respeitosa, ética, tanto no seu comportamento ético e moral, mas também tudo isso nos aproxima de Deus, é o que o Oséias está caracterizando aí. No segundo ponto, é importante a gente entender da revista que nós temos uma consequência enorme dessa desobediência. A partir do momento em que tudo é relativo e as leis de Deus também são questionadas e deixadas de lado, nós temos uma observância de que as duas grandes guerras mundiais, e nós vivemos na iminência da terceira, gerou filhos. E esses filhos que foram gerados têm o nome de Adolf Hitler. Hitler, por exemplo, é filho de duas grandes guerras mundiais. Hoje o feminicídio que atinge as mulheres é, na verdade, esse distanciamento, essa desobediência da lei divina. Como eu não tenho sobre mim um amor ágape para reger todos os outros amores que Deus deu a cada um de nós para compartilhar com o próximo, como eles não estão arregimentados, não estão fundamentados na lei de Deus, principalmente nos princípios morais de Deus nos 10 mandamentos, nós acabamos por ter a violência acima de todas as coisas. Então o ponto 2 aí fala dessa desobediência e desse distanciamento em que nós estamos colhendo frutos amargos de uma guerra que nós declaramos contra os mandamentos de Deus. Como tudo é relativo, como, por exemplo, matar, né? Está lá nos 10 mandamentos que é proibido matar, mas escolhemos matar no ventre.
retirar a vida, isso não é uma prerrogativa nossa. Nós não podemos fazer isso, está escrito. Mas como tudo é relativo, inclusive o aborto, a eutanásia é relativa, nós estamos infringindo a lei de Deus e hoje estamos não só distanciando dos nossos pensamentos relacionais como sociedade, mas também estamos relacionando de Deus. Em terceiro ponto aí, em especial, para falar de que o amor está sendo maior do que a lei. Né? Isso é um perigo comparar isso. Eu faço aqui uma demonstração do que quanto isso é perigoso e cito inclusive lá a ideia de que as mulheres judias, quando elas estavam lá presas, subjugadas, enquanto na Segunda Guerra Mundial, para sair do exílio a qual elas estavam submetidas, só tinha uma saída: estarem grávidas da violência sexual dos soldados que ali estavam. Então as viúvas começaram a observar, as mulheres começaram a averiguar isso, tendo sobre si um relacionamento até mesmo extraconjugal com os soldados lá, e uma vez grávidas elas poderiam sair de lá com os seus filhos. Essa é uma observância de como o amor não pode sobrepujar, ou pode sobrepor aquilo que nós temos com lei. Eu gostaria muito que você lesse o que está escrito na revista. Eu acredito que Deus irá falar muito ao seu coração, principalmente na lição de número 1, a qual vai fazer você parar e pensar em especial sobre o decálogo. Afinal, o decálogo para a nossa sociedade nos dias de hoje, quando você pensa, ele parece a você como uma peça de museu, como Moisés, por exemplo, segurando duas pedras e ali escritas normas, né, condutas morais, leis morais de Deus, mas isso ainda vem ao teu coração, à tua mente, como algo arcaico, ou seja, ele já foi ultrapassado. As leis de hoje devem ser outras, nós devemos ter outros olhares para isso, ou você é fiel àquilo que ali está? Eu diria a você que se a sociedade hoje olhasse mais para os 10 mandamentos, nós não teríamos chegado ao fundo do poço enquanto chegamos enquanto sociedade. Que Deus abençoe a você, que Deus dê a vocês um coração voltado para a palavra de Deus, mente aberta, e que você faça um bom uso da lição de número 1. Grande abraço, povo de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo sons, ecos dos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. A que canto, que
as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Que bom que você ficou até o final. Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sino da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau! Beijinho de coração, hein? No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.